Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho aqui para fazer essa live hoje, e ela será a respeito do encontro entre o FHC e o Luladrão. Na realidade, eu coloquei o título desse meu trabalho: Dois Perdidos no Jantar Sujo. Esse título foi inspirado numa brilhante peça do Plínio Marcos, Dois Perdidos na Noite Suja. Acho que tem muita gente que se lembra disso. Essa peça é antiga, mas talvez dos anos 60, por aí. Mas, inicialmente, eu quero pedir desculpas aos personagens perdidos da peça do Marcos Plínio, porque eles jamais teriam qualquer capacidade de se sujar tanto quanto o Fernando Henrique e o Lula. Ele não conseguiu, e pela própria peça, ele não conseguiu se sujar nem 1% do que esses dois ex-presidentes do Brasil. Meus amigos, esse encontro do FHC com o Ladrão me convenceu que Fernando Henrique é estrábico, politicamente falando. Eu já venho há algum tempo escrevendo sobre isso, das loucuras que o Fernando Henrique faz em termos políticos, e acha pessoas para dizerem que ele é um dos melhores políticos do Brasil. Fernando Henrique, depois da eleição dele lá, a reeleição dele, nunca mais ele ganhou nada. Nem ele indica, ninguém ganha. Ele é um presidente de honra do partido que ele fundou, e ele está sempre colocando seus candidatos e não ganha nada, não ganha absolutamente nada. Aliás, o mesmo aspecto tem o seu parceiro, o seu dileto amigo Luiz Inácio Lula da Silva, o Ladrão. Também, que as pessoas falam que é um grande político, esperto, é um animal político, é um animal de burrice que ele é um jumento, porque esse homem, não é, só teve realmente grande prestígio depois que ele foi eleito a primeira vez, que ele roubou muito dinheiro, teve capacidade de roubar muito dinheiro e comprar todos os políticos, praticamente todos os políticos desse Brasil, Câmara, Deputados e Senado. E com isso a popularidade dele é enorme. Mas depois que ele reelegeu a Dilma Rousseff, ele nunca mais ganhou nada, nem diretamente. Aqui no Rio, por exemplo, aquele Lindenberg foi para o espaço. São Paulo, a candidata a governador de São Paulo foi para o espaço, que ele colocou um ministro da Educação, que eu não me lembro não mais, e ele nunca mais ganhou nada absolutamente. Prefeituras, o PT perdeu 500 e tantas prefeituras, 5.000 e tantas prefeituras, só ganhou uma prefeitura. Ainda falam que o Lula é um animal político, é um jumento político. Isso não chama-se animal político. Muito bem. Eu vou falar do principal erro do Fernando Henrique. O principal erro do Fernando Henrique foi quando ele foi eleito pela primeira vez, no primeiro turno, ou no primeiro mandato. O mandato era 4 anos. Ele fez um mandato extremamente competente, fez reformas maravilhosas, mas reformas que realmente trouxeram grandes oportunidades para o Brasil e colocou o Brasil na rota do crescimento. Mas com isso, né, a vaidade dele é um negócio sério. Além da vaidade dele, tinha medo que o Lula, na próxima eleição, o tiraria do poder. Então o que ele fez? Ele deu um golpe de Estado. Ele comprou deputados, comprou senadores, etc. E transformou o mandato de 4 anos em 8 anos. Mas que mandato? Poderia ser o próximo mandato. Não, o mandato em que ele estava. Então isso é um golpe de Estado. Porque na realidade ele foi eleito por 4 anos, não para 8 anos. Se ele chegasse e dissesse que o mandato foi renovado, que o mandato agora por diante passaria a ser de 8 anos, mas começaria a valer na próxima eleição, eu estaria com ele. Mas isso aí é golpe baixo, de ditadorzinho, de república de banana. Tá certo? Então só foi o pior erro que o Fernando Henrique fez. O segundo, que para mim mostra com clareza quem é o Fernando Henrique a respeito do Brasil. O Fernando Henrique não tem nenhum respeito e nenhuma consideração e nenhum cuidado com o Brasil.
Ele queria colocar como candidato a presidente do Brasil o Luciano Huck, que é um simples apresentador de televisão de um programa completamente babaca, um programa feito para pessoas de baixo nível, um programa que não acrescenta nem um centésimo de milímetro à cultura brasileira. É esse o homem que o Fernando Henrique queria, porque na cabeça dele era fácil popularizar o cara da televisão Globo, que estava ali no programa, e com isso confundir a cabeça do povo e equivaleria um homem popular a um homem inteligente. Era essa a jogada política que ele queria, e além disso ele era amigo da família do Luciano. Ele pensava que ia ser novamente, ele quis ser no governo Lula e não conseguiu, e que ia querer ser um consultor do presidente da República. Muito bem, esses aí são os erros desse pavão caduco. O Lula ladrão, é um negócio impressionante. É um erro fundamental que ele fez. O Lula ladrão, que falam que é um esperto político, é um animal político, o Lula ladrão comprou todo mundo. Terminou o governo dele com 84% de popularidade, com base no dinheiro. Porque o governo dele foi um desastre, o período de Lula Dilma foi um desastre. E ele terminou com 84% de popularidade. Ou seja, quem tem 84% de popularidade pode colocar o dedo e apontar para qualquer um e eleger aquele que apontou. O que Lula fez? Apontou quem? Procurou uma pessoa importante, procurou uma pessoa que fosse capaz, procurou uma pessoa que tivesse competência? Não! Colocou Dilma Rousseff, porque ele achava que ele ia mandar em Dilma Rousseff. Assim como o Fernando Henrique pensou que ia mandar no Lula, Lula pensou que ia mandar em Dilma Rousseff. Não conseguiu. A reeleição que ele pensava da Dilma, que ele seria o candidato, não foi porque Dilma não aceitou. Eu vou me candidatar pela segunda vez. E com isso o país já vinha na rota da destruição, foi mais destruído ainda. Ficou praticamente irrecuperável, ou de difícil recuperação. Esse é o principal erro do Lula ladrão. O segundo erro dele foi ter roubado demais e ser o maior ladrão de todos os tempos. Né? Um homem que roubou lavagem de dinheiro, fez transferência de dinheiro para o exterior, transferência de dinheiro para todo canto, fez negócio com qualquer pessoa do mundo dele quando sobrasse alguma coisa para ele. O efeito disso na reputação dele levou a reputação a passar do limite de recuperação. Não há nenhuma possibilidade que se recupere a reputação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E outro dia eu vi nos pingos dos is pessoas inteligentes como Zé Trindade, né? O Ricardo Fiuza, o Augusto Nunes, dizerem que o Fernando Henrique ia lavar a reputação de Lula. Primeiro, o Fernando Henrique não tem reputação. É uma água suja, como eu disse no vídeo anterior. E dois duros não levantam um muro. Um cara como o Fernando Henrique, que é tão destruído, destroçado moralmente pela sua corrupção, pela sua traição, pela sua falta de competência em dirigir o país, não poderia jamais trazer a reputação de um homem cujo limite de recuperação já tinha passado de muito. Meu amigo, e aí eu pergunto, qual é o placar político desse encontro? Quem foi o ganhador ou o perdedor? Ora, o perdedor foi Fernando Henrique. Porque apesar de um currículo totalmente destruído pelos malfeitos, o Fernando Henrique tem uma bagagem cultural. É um homem que eu diria assim, é um homem com formação educacional, um homem que estudou,
um homem com vivência internacional, professor de universidade internacional. Não dá para se comparar com o Lula. E como é que esse homem procura encontrar exatamente com o Lula? O que é que vai sair desse encontro? O ganhador vai ser o Lula. Porque a diferença que existia do Lula para o Fernando Henrique vai diminuir, porque o Fernando Henrique vai encostar praticamente na mesma situação que está o Lula, uma reputação além do limite de recuperação. Ok? Meus amigos, um abraço e até a próxima.